Então, quando a gente fala de doenças somáticas, de problemas emocionais, somatoemocionais, a gente precisa entender o que é que esses problemas somatoemocionais causam, como eles começam, como as pessoas se comportam quando estão sobre o processo do problema somatoemocional. Porque senão, se nós não entendermos isso enquanto massoterapeutas, nós só vamos ficar na situação mecânica. Você foi treinado exclusivamente, exaustivamente, para encontrar, para achar problemas mecano-funcionais. Então, tudo na sua cabeça vai ser manobra e técnica. Dentro desse livro que a gente está conversando sobre ele aqui, então, olha, anatomia emocional. Para você que achava que anatomia é só osso, músculo, tendão, ligamento, articulação, face, tem mais coisa aqui. O pessoal está entrando aqui. A Clau Cunha, tudo bem? Não sei de onde você está falando, coloca aqui para a gente. Eu acho que é a primeira vez que você está na live com a gente. A Lourdes, lá de Porto Alegre. A Rose, minha colega personal lá de Guarapari, minha vizinha aqui no estado do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, quando a gente fala, quando a gente constrói um trabalho, um atendimento, uma estrutura de ajuda, de tratamento para problemas somatoemocionais, a gente precisa entender as causas. Da onde vem essa angústia, da onde vem o medo, da onde vem o isolamento, da onde vem o estresse, a raiva. E esse livro, Anatomia Emocional, do Stanley Keleman, é o nome do autor, ele traz um trabalho bastante bacana para a gente entender numa linguagem acessível, numa terminologia que a gente consegue aprofundar uma pesquisa e entender. E aí, quando as pessoas chegam reclamando para a gente, apresentando as suas queixas, as suas limitações, a gente consegue encaixar aquelas reclamações, aquelas dores, aquelas limitações, as angústias, os estresses, nesses conceitos técnicos que os especialistas apresentam. E é aí que o jogo muda para o profissional. Eu consigo, através da terapia manual, oferecer um bom trabalho e ajudar essa pessoa. Não somente libertando, aliviando dores mecânicas, mas também trazendo a possibilidade de ela encontrar uma saída, dela definir prioridades, dela entender como vai resolver os seus problemas. Por quê? Porque se o corpo dela, que se autorregula, recebeu uma injeção de dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, ou seja, os hormônios do bem-estar que a ciência coloca como precursores da qualidade de vida, você, enquanto massoterapeuta, tem condição de fazer com que esses hormônios, com que essa estrutura seja jogada aí na corrente sanguínea com o seu procedimento de massoterapia. Então, quando você estuda essa condição, você consegue oferecer argumentos mais válidos sobre as possibilidades do tratamento. Então, por que oferecer um tratamento? Justamente para buscar esse equilíbrio por mais tempo. Hoje à noite eu vou ter uma live exclusiva para a galera lá do YouTube. Se você puder participar, coloca aí na sua agenda, vai ser às 21 horas, e a gente vai estar falando como montar, como fechar um tratamento de massoterapia ou qualquer outra técnica de massagem. Então, por que é importante isso? Ela resolve dois problemas. Um problema do profissional e o outro é o problema do cliente. Qual é o problema do cliente que a live de hoje vai resolver? Ele entender que um tratamento por terapia manual também tem a sua eficiência, tem a sua eficácia, tem o seu poder de cura, de melhora, da construção do quadro de melhora. E a segunda questão que resolve é a questão do profissional. De repente, o massoterapeuta, o terapeuta do toque, ele quer fazer um bom trabalho, mas ele não encontra subsídios e argumentos. Então, se você tem essa informação de como passar para o seu cliente toda essa estrutura, todos os conceitos, é fato que você consegue um bom resultado. Vamos pegar aqui um profissional da área da saúde,
Vamos pegar aqui um dentista, por exemplo. Você vai lá por conta de uma dor no dente e sai de lá com um tratamento que tem até implante. Você vai passar com essa pessoa 2, 3, 5, 6 meses. Quem aí pôs aparelho no dente, de repente passou 2, 3 anos na ortodontia. Então não é da noite para o dia. Pega um personal trainer, a gente tem a nossa colega, a Rosilane aqui, é de Guarapari. Você não constrói um corpo saudável, um corpo malhado, um corpo flexível em 2, 3 meses. Você constrói esse corpo, essa estrutura, ao longo de um período de planejamento, de execução e de colaboração entre as partes. Então, na questão somato-emocional do cliente, estar presente enquanto profissional faz sim toda a diferença. Para você, inclusive, porque você pode colocar o seu trabalho à prova. Realmente é isso? O que eu estou fazendo dá certo? O que eu estou fazendo é embasado? Tem resultado? Ou o que eu estou fazendo precisa de ajustes? Na construção somato-emocional da melhora, quanto mais tempo você passa ajudando essa pessoa, avaliando, tomando nota, comparando, gera a construção do estado de melhora buscado pelas partes, pelo profissional e pelo terapeuta. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. A Jo Farias entrou aqui. Espaço da Beleza Estética entrou aqui. Sandra entrou aqui, tudo bem? Um abraço a todos, bom dia. Então vamos lá, hoje a gente está falando aqui sobre anatomia emocional. Aqui o livro, e desse livro aqui vai fazer parte o material do nosso curso em agosto, tá? A gente vai fazer um material depois de tantos pedidos sobre massagem emocional. Como entender essas estruturas emocionais para ajudar os clientes. E hoje a gente vai falar aqui sobre estresse. Segundo esse livro, deixa eu achar a página que ele está aqui. Segundo esse livro, eu vou mostrar uma imagem forte para você, tá? Isso aqui é o que o autor do livro quis passar com os problemas, com as dores. Ele fala sobre couraças, sobre amarras emocionais. E essas amarras estão em várias partes do nosso corpo. Quando você não consegue se expressar, você tem amarras na sua boca. Quando você tem aquele nó na garganta do emocional, você tem uma couraça, você tem uma correia na sua garganta. Quando você não consegue pensar, clarear as ideias, aliviar o estresse dos pensamentos negativos, você tem uma corrente, uma correia na sua cabeça. Olha só a imagem que ele coloca aqui pra gente, ó. Tá? Então é sobre isso aqui que a gente vai falar. Aí você tem no tronco, aí você tem na região do centro do corpo, aí você tem na região do ventre, você tem na região do umbigo, tá? Então esse autor, ele fala que o corpo humano reage ao estresse de duas maneiras, ó. O organismo lida de duas formas com agressões contínuas ou cumulativas. Ou ele resiste ou ele cede, tá? Então isso aqui é o que constrói a queixa que o paciente traz para nós. Vamos pegar estresse, então. Tá todo mundo ao nível de estresse, ansiedade, tensão extremamente altos neste momento histórico. Não vou falar só aqui no Brasil, no mundo. A gente está num momento histórico de transição. Então, transformar essa estrutura de queixa em algo que eu possa trabalhar, que eu possa atender o meu cliente, eu preciso de um entendimento sobre isso. Então, em uma situação de agressão cumulativa, frequente, ou o organismo cede, sucumbe, ou ele reage. E para cada uma dessas estruturas, no curso a gente vai falar sobre isso, para cada uma dessas estruturas, se eu tenho uma situação cumulativa de agressão ou estresse e eu reajo a ela, eu vou ter tensão, nível de batimento cardíaco mais alto, eu vou ter ansiedade, eu vou ter enrijecimento da minha estrutura física, corporal, porque eu estou reagindo a alguma coisa. Então, dali vem a raiva, dali vem a vontade de enforcar como dizem alguns pacientes meus, né? Então, você tem essas condições, tá? Aí você tem, narrando aqui pelo autor, quando você
cede, você tem outras características emocionais. Então, quando você cede, seu corpo relaxa, mas aí você se ajoelha para o problema. Vamos dizer assim, você sucumbe, você abre mão de reagir, tá tudo ruim mesmo, vamos deixar esse negócio do jeito que tá e que seja o que Deus quiser. Aí você para de reagir. Então, ou você cede ou você reage, não tem meio termo. Na questão do estresse, segundo esse autor, segundo esse livro Anatomia Emocional, ou você reage ou você cede. Então, quando você abre mão, quando você abaixa sua guarda, quando você não vê saída e você entrega os pontos, o corpo cedeu. E aí dali pode vir o quê? Pode vir a frustração, pode vir o desgosto, pode vir a amargura, vários sentimentos, várias sensações, várias estruturas, vários componentes emocionais que são muito profundos na estrutura. Aquela dor que vai na alma, segundo algumas pessoas. Quando você reage, você está, portanto, em uma outra postura fisiológica. E as duas podem ser trabalhadas pelo massoterapeuta. Então, se eu tenho a condição de ajudar uma pessoa, sabendo disso, que eu vou passar lá no curso, mas sabendo disso que a gente está falando aqui, o organismo reage de duas formas, ou ele cede ou ele reage. Isso a gente pode ver na nossa vida. Frente a uma situação que te causa estresse, por exemplo. Filho vai mal na escola, causou estresse, foi chamado numa reunião escolar. Ou você cede ou você reage. Você pode ceder ao filho, você pode reagir ao filho, você pode ceder à estrutura social da escola, ou você pode reagir à estrutura social da escola. E as duas questões vão exigir posturas diferentes. Então é isso que a gente está falando. Vamos pegar aqui um paciente meu, um paciente seu, de qualquer um que está aqui comigo agora na sala, que seja professor. Vamos imaginar o nível de estresse. Se tiver professor aqui na sala, me avisa, tá? Se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Mas, pelo que eu tenho visto, o nível de estresse dos professores ele está nas alturas como nunca esteve. Então, eu tenho um estresse, uma agressão cumulativa. Todo dia está estressando, todo dia está tensionando, todo dia é uma nova exigência, todo dia é uma expectativa. E o que o professor tem que fazer? Ou ele reage a esse sistema, ele não concorda com ele briga, ele xinga, ele quer o sistema de volta, ele só vai fazer se tiver as coisas como eram antes, ou ele cede. E dentro da estrutura que a gente está vendo aqui, o professor, como funcionário de uma estrutura, de um sistema educacional, ele cede ao sistema, ou seja, o que o sistema definiu eu tenho que seguir, porque eu preciso trabalhar. De repente, nas minhas convicções, nas convicções pessoais do professor, ele não concorda. E aí é uma briga entre o que ele concorda pessoalmente e o que profissionalmente precisa ser feito. É uma briga porque são dois pesos e duas medidas no mesmo corpo. Então você veja o tamanho da bagunça estrutural que o massoterapeuta tem para lidar em relação a professores. Ele reage ao sistema. Não gosto de gravar vídeo, não gosto de gravar aula, não atendo pai de aluno depois das 18. Eu falo isso porque eu estou vendo, eu estou tratando de professores aqui e eu estou vendo essa questão. A reclamação de dizer que 10, 11 horas da noite tem pai de aluno mandando pergunta sobre os deveres de casa, o que não acontecia antes da pandemia. Tudo era resolvido na escola. Está com algum problema? Reclamação na reunião de pais. Esses dias, uma professora estava indignada, porque estava fora do seu horário de aula, já em casa, uma mãe mandou perguntas para ela e ela não respondeu, porque foi acordado no grupo de pais e professores que o professor responderia durante o seu horário de aula, se é de manhã, de 7 às 11h30, se é à tarde, das 13 às 17, 16h30. E aí era 18 horas, a professora falando, eu recebi a mensagem da mãe fazendo pergunta, e eu
não ia responder. E aí, depois de uns 10 minutos, ela falou: o que está acontecendo, professora? Por que você não está me respondendo? Eu estou vendo que você está online. Ou seja, se você está online, você tem a obrigação de me responder. Não importa o que você está fazendo da sua vida ou se você tem vida. Eu quero que você me responda. Falando em professora, a Lu Lovati colaborou com a gente aqui, ó. Eu faço também meditação, oração e exercício de gratidão para não estressar. Então você tem que tirar de dentro para fora estruturas de autoproteção e equilíbrio para garantir que você consiga permanecer oferecendo o seu melhor na proposta que você acredita. Porque quando você não acredita mais em uma proposta, é hora de você procurar outra coisa para fazer. Seja na educação, seja na massoterapia, seja em qualquer área. Então, o estresse, ele faz com que os nossos clientes, eles cedam ou reajam. E aí fica a seu critério. Agora que você já sabe que existem essas duas estruturas, ou você cede ou você reage. E quando você vai fazer a avaliação do seu aluno, do seu paciente, você também precisa entender essa situação. Agora você sabe que tem duas. Quando você fizer a sua anamnese, quando você fizer a sua avaliação e você entender o universo daquela pessoa, o que ela trabalha, o que ela faz, por que ela está tensa, estressada, nervosa, perceba se ela está reagindo ou se ela está cedendo àquela situação. Se você está reagindo, o corpo vai apresentar um tipo de figura, um tipo de comportamento, um tipo de estrutura corporal. Você consegue fazer uma leitura daquele corpo que está reagindo, tendo, logicamente, o treinamento para isso, treinamento de avaliação emocional. E se o corpo está cedendo, você também vai encontrar essas estruturas no corpo do seu paciente. E isso não importa se, eu já falo isso todo dia, vou falar de novo. Não importa se você trabalha com as terapias energéticas, não importa se você trabalha na massoterapia clínica, na massoterapia de relaxamento, ou se você trabalha na estética. Quem está lá está procurando alguma coisa. Eu já tive alunas minhas, eu já tive pacientes minhas que vão para a estética para aliviar o estresse, para alguém mudar a estética corporal delas, para que ela olhe no espelho e ela veja uma outra figura. O externo, ela precisa estar bem com o espelho para estar bem com ela mesma. Então, será que não seria interessante os e as esteticistas entenderem dessa questão mental? Além de todo o aprofundamento e as capacitações maravilhosas que essas pessoas têm, será que não seria interessante olhar para dentro do cliente também? Entender que não se trata somente de figura, não se trata somente de esculpir a estrutura externa que vai ser apresentada ao espelho, e a interna, de repente, está quebrada, cheia de caco, cheia de remendo. Então, a pessoa está ali, ela está procurando ajuda. Muita gente está mais procurando ajuda do que realmente preocupada com a sua estética por questões funcionais. E isso, inclusive, já é falado por estudos de psiquiatras e de neurocirurgiões, de cirurgiões da área da estética, cirurgiões plásticos. As pessoas vão buscar a construção, a mudança radical de uma figura que ela, olhando no espelho, ela não tem contentamento, ela não tem alegria. E isso é para homens e mulheres. Inclusive, homens e mulheres hoje muito jovens fazendo cirurgias de mudanças estéticas, porque não estão felizes com o espelho. Então, o problema não está só na visão do espelho, está no sentimento. E eu, enquanto massoterapeuta, o que eu tenho com isso? Muito a ver. Porque se eu entendo que as minhas habilidades, que a minha forma de fazer essa leitura emocional, eu tenho condições de ajudar este corpo, de ajudar essa energia, de ajudar essa estrutura, de fora para dentro e de dentro para fora, logicamente que é do meu total interesse entrar nessa briga. É por isso que eu afirmo, por essas e outras situações, que o nosso mercado é inesgotável.
que se os massoterapeutas estão passando por escassez e por privações é porque eles não estão sabendo aproveitar as oportunidades. Porque eles estão numa zona de conforto. É um universo muito grande fora da zona de conforto, fora do sofá, fora da linha que a pessoa está vendo. Às vezes a gente enxerga até a próxima curva, mas o caminho é longo, é de milhares de quilômetros. A Sandra coloca aqui, ó, não é possível tratar de fora, não é possível tratar de fora para dentro, certo? É uma conjuntura, Sandra. Você pode tratar de fora para dentro. Quando você trabalha na estética, você usa os aparelhos, lá, vou citar um nome que eu li, não sei nem como funciona. Direito, lipocavitação, para queimar, para quebrar gordura, eu acho que é isso, né? Lipocavitação. Você vai lá e faz o trabalho, depois você faz a modelagem, depois você usa um creme redutor, você usa um creme que quebre as estruturas dos adipócitos. Você está trabalhando de fora para dentro. Mas e daí? A pessoa sai da sua sala e vai direto para uma pizzaria. Ela ficou nervosa, a mulher ficou nervosa, brigou com o marido, está com problema, a filha engravidou mais cedo, o filho está usando droga. E aí ela compensa comendo, assaltando a geladeira de madrugada. E jura que não faz, mas vai lá, as taxas estão alteradas nos exames e o corpo está diferente da figura que você trabalhou enquanto esteticista. Então é lógico que você precisa ajudar essa estrutura, esse corpo a reagir, a não assaltar a geladeira. Então, se ela tem a visão, se ela tem o trabalho, se ela tem a estrutura fortalecida, ela começa a acreditar que é possível pagar pelo sacrifício de não assaltar a geladeira. Então, para contribuir nesse processo, nesse resultado, é que o acompanhamento, é que o tratamento que a gente vai falar hoje à noite é importante. Mas não adianta só você falar, vem aqui, vamos fazer um pacote comigo. Não significa nada para a pessoa essa palavra. Não, é muito caro, não consigo, não tenho tempo, não tenho dinheiro, e aí escapa de você. E aí você teria uma condição de ajudar, mas a pessoa disse não. Na verdade, ela não está dizendo não para você, ela está dizendo não para ela mesma. Agora, se você tem argumentos emocionais para apresentar, você acaba trazendo a pessoa para o seu lado por conta desses argumentos e não pelo racional. Faça porque você precisa emagrecer, faça porque você precisa melhorar. Não. Não é só isso. Esta é uma parte da equação, mas não é ela toda. Vamos lá, a Lu colocou aqui, ó. Para ajudar, contribuir com o nosso melhor, precisamos estar bem. Então, o autocuidado e autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Como que você vai cuidar de uma pessoa estressada se você está estressado? Por que os resultados dos massoterapeutas hoje estão tão baixos? Em níveis de trabalho, de atendimento, só eu sei o quanto de mensagem eu recebo toda semana de pessoas pedindo ajuda. Não consegue fechar tratamento, não consegue ter um valor justo do seu trabalho, do seu atendimento, não tem energia, não tem força mental para reagir ao processo. Então, como que uma pessoa dessa vai conseguir ajudar outra pessoa? Que tipo de problema tem que ser resolvido primeiro? Então, nas mentorias e nos cursos, a gente passa essa estrutura. Os cursos e as mentorias estão acessíveis para todo aquele que quer realmente mudar. Então, para estar bem, eu preciso entender o que está me machucando. Por que eu, enquanto terapeuta, estou ansioso, estou ansiosa? Do que eu tenho medo? Do que eu tenho, por que eu estou reagindo? Eu estou cedendo ou eu estou reagindo? E vale isso para o massoterapeuta também. Então, qual é o maior problema do massoterapeuta em termos de ansiedade? Resultado. Assume compromissos, tem resultados, precisa dar uma resposta para si mesmo, para a família, para o namorado, para o esposo, para a esposa, para a estrutura que está vendo ele trabalhar e o resultado não aparece. Depois de um tempo começa a aparecer a impaciência, as pessoas cobrando, as pessoas apontando que não tem resultado, que não consegue. Isso leva a um nível de ansiedade tremendo. E aí esse massoterapeuta, ele tem condições emocionais de atender alguém? De se preocupar com um projeto longo? Não, ele quer atender o imediato problema dele. E aí ele não consegue ajudar. Então, o problema, as respostas emocionais do estresse são essas duas.
para massoterapeuta, para terapeuta do toque, para qualquer ser humano, mas para quem? Para quem é da nossa área de terapia do toque, que entra em contato, que toma contato com as pessoas, estar em equilíbrio físico, emocional, energético, faz toda a diferença no resultado. Então, se você olha para os seus resultados, você olha para a sua agenda, você olha para a sua conta bancária, você olha para os seus resultados, você olha para a sua estrutura, e ela não está como você gostaria, com certeza você está vibrando diferente em alguma área. Não é só o querer e o pensar positivo, é o trabalhar até conseguir, sem pressa e sem pausa. É uma construção diária para o profissional. Conhecer essas estruturas de respostas emocionais é a construção da comunicação do futuro da massoterapia. Então, para quem não sabe, para quem não consegue fazer, para quem não consegue conversar sobre isso, a dica é procure se interar mais sobre isso, procure conhecer a si mesmo, saber os seus limitadores, quais os seus medos, quais as suas tensões, quais os seus estresses. Porque dali, deste conhecimento, vem o conhecimento sobre o paciente que você vai atender. Entendendo a si mesmo, você consegue entender o outro. O ser humano não é extremamente complexo, porque existem padrões de comportamento. Se você entende alguns padrões de comportamento, a sua agenda já enche só de pessoas com esse padrão de comportamento. Então, quando a gente fala para estudar estas áreas, muita gente da nossa área, inclusive, não vou estudar porque isso aí não tem nada a ver com manobra. Isso aí não ensina manobra. Eu vou procurar um vídeo que mostra uma manobra diferente. Não, eu vou mostrar um vídeo que tem eu vou comprar uma técnica diferente que agora vai funcionar. E depois de 2, 3 meses está lá o mesmo massoterapeuta com os mesmos resultados frustrantes. Por quê? Porque o trabalho que ele quer fazer, os níveis de melhora e qualidade que ele quer atingir, estão sempre sendo buscados de fora para dentro e não de dentro para fora. Porque eles não têm paciência, não têm persistência, determinação para uma jornada longa, quer tudo no imediato. Isso é para profissionais e isso é para pacientes também. Quando você fala para o seu paciente, relaxa, vai dormir mais cedo, desliga o telefone, aí lá está ele 3 horas da manhã vendo timeline de WhatsApp, de Instagram e de Facebook. Isso são pacientes meus, estou falando de pessoas que eu converso. Então, quais são as respostas ao estresse? Vou contar rapidinho uma história aqui. Eu atendi há um tempo atrás um sargento da Polícia Militar aqui do meu estado, do Espírito Santo, no qual ele falou, eu consigo dormir 2, 3, 4 horas por dia, muito irregular o meu sono. Eu acordo a todo momento, aí acabo olhando o celular, aí levanto da cama, aí vou comer alguma coisa, aí fico olhando lá as notícias. Aí ele me falou, olha, eu tenho 11 grupos de estruturas relacionadas ao meu trabalho de polícia. Eu falei, quantos desses grupos dizem respeito exatamente ao que você faz, ao seu trabalho? 2. Falei, então, se você quer uma sugestão, abandone os outros 9. Ele era aqui do Espírito Santo, mas ele tinha contato com grupos de Minas, do Paraná, de São Paulo, de fora do Brasil, de não sei onde. E a estrutura que ele via ali era só problema, só desgraça. Roubo, assalto, espancamento, estupro, briga de marido e mulher, enfim, só as coisas mais pesadas que um ser humano é capaz de fazer para o outro é que a polícia lida. E aí como que esse cara vai ter um sono tranquilo, uma vida tranquila, se o que ele, quando ele põe a mão no telefone, o que ele vê ali dentro não tem nada que edifique, só destrua o emocional dele. Então, que tipo de resposta emocional esse cara estava tendo durante o período que deveria ser de relaxamento? Só estresse, só desgraça. Então, como que você quer pensar positivo? Se tudo que você está vendo ao seu redor, se tudo que você encontra de notícias são negativas, são destrutivas e não construtivas. Então, essa é a avaliação que a gente tem que fazer junto com o nosso cliente. O que ele está vendo? Que tipo de página ele segue? Que hoje está assim, você tem a notícia na palma da sua mão. Onde chegou uma conexão de internet, você pode estar no meio do mato.
Se chegou uma conexão, chegou tudo que vem com ela. A internet trouxe muita coisa boa, mas trouxe uma avalanche de desgraça. E para os massoterapeutas, enquanto profissional, é assim, e para os pacientes do massoterapeuta também é assim. Ansiedade, euforia, sobe e desce das emoções, que o corpo, estrutura hormonal, não acompanha. Se o corpo não acompanha o que a mente gera de estímulo, você tem um déficit em algum lugar. A liberação de determinados hormônios que não são utilizados, ele vira um lixo radical livre. E como construir, então, essa mente de profissional? Avaliando as estruturas psicossomáticas. E aí você tem que estudar outras áreas. Manobra e técnica você já sabe. E agora você tem que partir, então, para uma anatomia emocional que busque entender os comportamentos. Os comportamentos da sua cidade, os comportamentos da sua região, os comportamentos do seu status, o comportamento da sua cultura. Por exemplo, vamos pegar aqui o pessoal do sul do Brasil. Você pega numa colônia italiana, o comportamento de uma colônia italiana no sul do Brasil é diferente de uma colônia alemã. Você vai para a Serra Gaúcha, lotado de italiano plantando uva e empresa e fazendo um monte de coisa lá do ponto de vista profissional. É o sistema deles de cultura italiana que faz aquilo. Aí você vai para Santa Catarina, em lugares onde a colonização é alemã. A Oktoberfest, em Blumenau, Santa Catarina, é um exemplo de organização na cultura alemã, germânica. Aí você vai para outros lugares, no Paraná, por exemplo, numa colônia polonesa. É outra estrutura. Você vai para a Bahia, estrutura afro que está lá, instituída, é outra cultura. E essas culturas têm respostas muito específicas e especiais em relação às estruturas sociais que geram esses estímulos. Então, onde você tiver, não adianta eu passar para você uma receita aqui da minha condição, dos meus pacientes aqui no Espírito Santo, região de costa, região de praia. O comportamento do capixaba em região de praia é diferente do capixaba na região de montanha. São culturas diferentes, são ambientes diferentes. Então, uma coisa que você precisa aprender a ler é a cultura regional da sua cidade, da sua região. Então, não tome por verdade única e exclusiva o que eu estou falando aqui, mas vai pesquisar o que é que na sua cidade, na sua região pode ser trabalhado dentro dessa conexão que a gente está falando aqui, das respostas emocionais. E hoje a gente falou aqui então de respostas emocionais do estresse. Quando é um estresse agressivo e acumulativo, o meu corpo ou ele reage por um tempo até vencer o processo, ou ele cede. Ou ele cede. E ao ceder, tem um tipo de leitura do corpo e reação hormonal e postural, e ao reagir também tem outro tipo de situação. Isso a gente vai abordar mais em agosto, quando fizermos esse curso. Então, entender para transformar é a missão que você tem enquanto massoterapeuta. Como fazer essa correlação dos sentimentos, das estruturas atingidas e do seu processo, do seu protocolo, do seu procedimento de atendimento manual. É aí que está a chave. É aí que vai gerar a conexão. Gerando a conexão, gera confiança. Gerando a confiança, o paciente vai falando. Se ele vai falando, ele vai entregando para você estruturas que constroem aquele estado alterado. E aí você consegue ajudá-lo. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de luz para você hoje em relação a essas respostas emocionais estresse. Tem outras respostas emocionais que a gente vai discutir ao longo do tempo falando desse livro. Então, para você que chegou agora aqui, a Maria da Paz, a Karine, a galera que chegou agora, a gente está falando desse livro aqui, tá? Anatomia Emocional. E dentro dessas estruturas, então, a gente consegue captar os comportamentos. Captando os comportamentos, eu tenho a condição
te oferecer um trabalho, um acompanhamento, um quadro de melhora, de benefícios através das minhas técnicas. Essa é a massoterapia que eu acredito, a massoterapia que gera resultado. A massoterapia de discurso, ela é totalmente filosófica, mas ela muitas vezes não é prática. Tá? E para ser prática, eu preciso colocar à prova e ver se funciona. Tá bom? Amanhã a gente está de volta aqui com o Café com Massagem. Obrigado a cada uma de vocês que esteve aqui comigo. A gente vai se ver amanhã, então. Tchau, tchau.